É a fome. É a fome que graça pelo país. São os dados estatísticos que não têm o pobre no centro do orçamento. É a falta de uma reforma agrária há 49 anos depois de proclamada a independência. Os angolanos, os integrantes dos vários reinos que compunham esse espaço territorial denominado Angola pelos portugueses, não conhece, depois da sua independência, uma reforma agrária. O autóctone trabalha de les a les, de ano a ano, mas continua pobre. E ali onde é que era o celeiro de Angola, hoje passa-se, morre-se de fome. É, de facto, confrangedor. Matou-se tudo. A capital do milho já não é, por desgraça. Não daqueles que fizeram 300, 200, 500 e 100 anos, em algumas parcelas, mas de quem tem o leme há 50 anos cerca. Solie, como estamos verdadeiramente de autossuficiência alimentar no âmbito que foi o celeiro? Temos milho ou não temos milho para o pirão? Para a fuba? Temos rolão ou não temos rolão? O conduto vem do Namibe ou não vem? Essa é a primeira questão. Nós vamos à realidade. Os celeiros da Carrala, que é a rainha do milho, os celeiros do Longonjo, o celeiro da Chicala Choloanga, que antigamente era um depósito de milho. Hoje, passem por lá, vão reconhecer que tipo de governo é que nós temos desde 1975 até agora. Ficou casa dos morcegos, dos ratos, até os não ficam porque não tem nada para comer. Infelizmente, perdemos claramente aquilo que é a origem propriamente, aquilo que é a essência da produção. O Ambo foi sempre um celeiro do país no tempo colonial. Hoje, a Canini desapareceu. Se você vai para aquelas áreas da Cuca, onde estava a empresa de Canini, de São João, que dava fuba, de São João, distribuía, né, para os outros pontos. No São João, aquela área da Cuca na Chiva, para quem vai a Chiva? É uma zona em que a fuba que saía da Canini. E ali tem um celeiro, aí tinha um silo, O silo deste lugar também é casa dos morcegos. Podem passar por ali, é casa dos morcegos. Mas vamos à realidade. Hoje estamos a comprar uma caneca de fuba a 500 kwanza. O que é o 500 antigamente? No tempo colonial, 500 kwanza, 500 kudo era muito dinheiro. Podíamos comprar 5 cabeças de boi. Infelizmente, hoje, o 500 kwanzas é para comprar uma caneca de fuba. E para os nossos papás, sobretudo aquelas mamães que estão lá nas áreas recônditas, não conseguem produzir. Porque as terras hoje parecem levar a maldição da governação do MPLA. Sem fertilizantes, não é possível produzir aqui. Os fertilizantes são distribuídos para aquilo que eles... Mas não estou a perceber, Solie, tu estás-me a dizer que a caneca de fuba, Solie, estás-me a dizer que a caneca de fuba subiu? Está por 500 kwanza e nós comprávamos a 10 kwanzas. A fuba comprávamos a 10 kwanzas. E até houve vezes era 8 kwanzas. Hoje é 500 kwanza uma caneca de fuba.
Eu estava a dizer que as cooperativas que eles criaram é um controle eleitoral, é o controle de votos. Quando eles precisam, estes, como cabos eleitorais, eles criaram uma espécie de cooperativa para controlar o voto. Maldade do MPLA. Os fertilizantes, quando vêm, dão 2 sacos a uma cooperativa para repartirem em quilos. Cada um leva 1 quilo de adubo para pôr simplesmente em couves. Não se produz nada. Há outro problema que até uma denúncia, a empresa Carrinho está a levar todo o milho nas aldeias e está a deixar as pessoas pobres. Eles dão ali alguns quilitos de semente de milho e depois dão alguns quilos também de fertilizante. Quando produzir, eles chegam lá na aldeia, levam tudo, estão a deixar as pessoas à fome. E esta empresa Carrinho, sabemos se é de quem? Vocês sabem que estão a me acompanhar. Sabem quem é o dono da Carrinho? É este que está a fomentar a pobreza, sobretudo aqui no Ambo. Porque antes da própria Carrinho, as pessoas... Aqui há uma coisa. Aqui, Solie, aqui, Solie, há uma coisa aqui. Os agricultores, e tu falaste agora das cooperativas, têm liberdade de escolha. E nós mesmos devemos ajudar aqueles agricultores que não têm noção do que é um contrato. Aqui é verdade que há um contrato que os agricultores assinam, porque o Estado não cura de ter melhor política. Então, se o paradigma precisa de ser melhorado, os próprios agricultores devem estar unidos e lutarem melhor para defesa dos seus direitos. E eu penso que é isto que deve ocorrer. Porque se o próprio setor público não dá nem o pouco que dá a Carrinho, então as pessoas vão no pouco, pelo menos, que dá a Carrinho, porque o Estado lhes deixa cada vez mais pobres e não quer que os camponeses se empoderem, porque é política pública. Se a política pública falha, o setor privado avança. Eu queria acrescentar nisso. Sim. A Carrinho não vem para ajudar. Eu tenho já no estúdio as também. As políticas. As políticas que a Carrinho traz é justamente, ele mostra que tem esta vontade de ajudar. Leva tudo aquilo que o pobre, a mamã que sofre lá na aldeia produz, eles arrastam com tudo. Nós andamos em algumas aldeias, só para citar, eu estive na aldeia da Xianga, depois da Chipipa. Estive na aldeia de Chiculo. Fui até ao Bimbi. Fui no Lunge. Fui no Mbave. Na Chicala Xoloanga, lá no Samboto. Andei, fui até no Sassango, fica no Caxiungo. Essas aldeias, eu encontrei os camponeses a lamentarem. Encontrei os camponeses a dizer: a Carrinho está a levar tudo que nós produzimos, está a nos deixar a fome. E se hoje a caneca de Fuba está justamente por 500 kwanzas, é porque depois eles também passaram nas aldeias a comprar o milho e compram o milho em preços em que eles acham que lhes facilitam para fazer os seus negócios. Passam nas aldeias, levam todo o milho e os camponeses ficam sem nada. Vão vender por causa, de facto, do dinheiro. E depois, o tempo chuvoso, um tempo como esse, que está-se a esperar tirar alguma coisa, o milho das nacas ainda não secou, o pouco que eles produziram, e então ficam assim. Por isso levantamos essa questão de que a Carrinho está a prejudicar também
lá nas aldeias. Mas queremos dizer que a produção aqui já não se produz quase nada. Por falta de fertilizantes, as terras parece que levaram aquela maldição de Caim que matou seu irmão Abel, justamente por causa da governação maléfica do MPLA. E também queremos dizer que hoje estamos numa Angola, num Huambo, em que não é aquele Huambo de 1972, não é o Huambo de 1970, não é o Huambo dos anos, se calhar até devíamos buscar nos 78, 79, depois do colônio sair. Hoje entramos numa extrema pobreza em que todo mundo está a lamentar. Aquilo que era justamente, que seria verdadeiramente a produção, hoje não temos nada. E também queríamos dizer aqui, falar, por exemplo, nós nunca compramos um litro de óleo a quase 3.000 kwanzas, aproximadamente. Uma barra de sabão estamos a comprar quase a 2.000 e pouco. Então, estas coisas todas chamam a atenção de que o Huambo, que foi o celeiro do país, hoje estamos a morrer de fome. Não podemos esconder isso. Você encontra até dentro das centralidades pessoas a ocuparem os contentores de lixo para comerem. O Huambo, que foi o celeiro, hoje encontramos até crianças que estão nas praças a tentar vender alguma coisa. Dentro da cidade, o número de crianças engraxadoras aumentou consideravelmente em todo o canto. Então isso preocupa-nos. Eles podem não lhes preocupar porque é o tipo de governação. Mas veja no Huambo, em todo canto em que nós passamos, hoje há de facto esse grito. Aqueles que estão na função pública, mesmo recebendo o salário, já não serve. Nós tínhamos uma vida em que com pouco dinheiro no Huambo dava para viver. Com pouco dinheiro dava para viver porque as coisas comprávamos a preços assim baratinho. Hoje, até o ovo, um ovo, a custar quase 200 kwanzas, nós nunca chegamos ali. Nós comprávamos o ovo a 10 kwanzas, a 5 kwanzas. Nós nunca compramos o ovo a chegar a 2 kwanzas. E você vê uma galinha Chefe Solia, nós comprávamos chefe Solia, aí, as galinhas, chefe Solia, estamos a as galinhas deixaram de pôr ovo no Huambo. E mais, porque não que deixaram de pôr eu não ovo. sei se a produção já A tem. pobreza está a afetar quase tudo. Pois. Eu não sei se a produção já tem deixadas as imagens de uma instituição que falou agora, que é da Canini no Huambo. Vamos ver, que é para as pessoas terem a dimensão e não pensarem que efetivamente trata-se de uma acusação leviana sem provas, porque houve até uma tentativa de uma empresa italiana reabilitar a Canini, começou, mas a produção hoje não dava sequer para ela ter uma elaboração de 8 horas e foi de novo deixado ao abandono. Reabilitou-se a linha férrea, mas não se reabilitaram os silos também. O preço da fuba, mesmo a maíz, é quanto, afinal? O quilo é quanto? 1 quilo de fuba hoje, para o pirão, o feijão, é quanto? O óleo, quanto é que está? Estas coisas para dar o pirão com o conduto, ou feijão ou peixe seco, quanto é que estão estes produtos? Nós queremos ser francos. Uma caneca de fuba da maíz, ou então a Canini hoje, é mesmo 500 kwanza que está a se vender. O peixe, nós já dissemos, 1 litro de óleo está 2.800. Encontramos o peixe, já não aparece assim constantemente. Senão, devia também me perguntar se o peixe deixou de se reproduzir ou de fazer a procriação. Também o peixe não existe aqui. Aquele peixe que nós tínhamos, bom peixe, já não existe.
porque o chinês está a levar até aqueles peixinhos pequenos que deviam depois se reproduzirem. Então você está a arrastar tudo, até os próprios ovos do peixe, está a levar. Nós não temos mais o peixe. Nós estamos a deixar o nosso país, de facto, que as gerações vindouras já não terão nada. Quando se levam até os ovos do peixe, então não teremos nada. Hoje, o feijão, já não temos o feijão suficiente. O Huambo alimentava, como nós começamos, alimentava o país. Os celeiros foram todos construídos na linha férrea, para facilitar o escoamento, sobretudo, dos produtos. Tivemos um encontro da logística na Kahala, no município da Kahala. Alguns holandeses que apareceram ali, no entanto, o ano passado, disseram que deviam criar aqui uma famosa fábrica Kahala, que devia ligar o Huambo a todo mundo. Hoje não vemos nada naquele lugar onde nos mostraram. Só simplesmente ficamos com um governo que vende ilusões. Mostra alguns projetos assim escritos, Mas palavras bonitas. diz-me uma coisa, Soli, diz-me uma coisa. Então, a vida no Huambo não melhorou nos últimos tempos, tanto é que se inaugurou recentemente uma série de instalações aí pelo Presidente da República. Não melhorou a vida das populações no Huambo? Mas já voltamos, vamos ver se conseguimos ouvir. Estão lá os silos. Eu vi há pouco os silos alguma coisa daí do Huambo. Eu vi a apresentação dos silos. Estão lá os silos. Um minuto, já viemos, já voltamos. Vamos ver esta nossa passagem pela província do Huambo. E famosa fábrica Cier Canini. A Canini produzia fuba de milho e era famosa. Grande parte de nós comia e comprava a maíz, que era a fuba para os pobres. Mas a Canini é famosa e hoje está reduzida a escombros. Houve uma tentativa ainda de lhe alocarem a uma empresa, como sempre, estrangeira, que explorou. Mas uma hora de produção exige várias toneladas de milho que a produção interna, então, não comportava a demanda.